Durante a guerra, a população rural foi refugiar-se nos núcleos urbanos, deixando as aldeias abandonadas com a ameaça da chegada das tropas. A consequência direta deste abandono foi a inseguridade alimentária da população. É preciso ter em conta o contexto daquela época para perceber o alcance da criação dessa organização a que decidimos chamar ADRA, acrónimo de Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Após a independência, com a retirada dos colonialistas portugueses, o povo angolano assumiu a liderança do país e desta liderança foram surgindo em anos posteriores alguns conflitos internos entre irmãos que fizeram com que a economia desse país não se desenvolvesse. Alcançada a independência, não havendo entendimento entre os três principais partidos, que é o caso da UNITA, da FNLA e do MPLA, então vamos encontrar uma ruptura e, infelizmente, o povo angolano entra num contexto do conflito, de guerra civil, que nos levou até, portanto, 2002, quando se alcança, portanto, um calar definitivo das armas. Em 1992, o UNITA não aceitou os resultados das primeiras eleições de Angola. Isto conduziu ao país a uma nova etapa de guerra mais cruel, mais violenta que a anterior. Este período alargou-se até 2002. Feitos os balanços, tenha destruído mais infraestruturas, tenha dizimado mais vidas humanas do que o período que nós tivemos desde 1975 até 1992. O trabalho das organizações não governamentais nasce com a reforma legal que se faz durante o período de preparação das grandes transformações políticas. Portanto, creio que em 1991 que se institucionaliza o espaço para a criação das associações e de todas as organizações da sociedade civil, e é isso que dá lugar às organizações não governamentais. A final dos anos 80, Fernando Pacheco, junto a Lope de Nascimento e Félix Matias Neto, já haviam pensado sobre a criação de uma organização. Foi durante a treva de 1990 quando decidiram que o contexto era o adequado para que a organização pudesse nascer e desenvolver-se. Nós tomamos a decisão que deveríamos constituir uma ONG que trabalhasse fundamentalmente no apoio às famílias camponesas. Naquela altura o Estado estava muito fragilizado e não havia nenhuma possibilidade de contarmos com o Estado, com fundos públicos para darmos os primeiros passos. E havia que recorrer, então, a doadores internacionais. O nosso trabalho na ilha confirmou a grande potencialidade que havia se os camponeses tivessem, digamos assim, um apoio. E a nossa visão, portanto, era de trabalhar, criar uma estrutura que pudesse ser um interlocutor junto dos camponeses, um interlocutor junto do governo e junto de outras organizações. Todos os objetivos da ADRA, as várias fases da ADRA tentaram responder a uma coisa, a um slogan que se fala muito na ADRA, que é: temos de assegurar que os últimos sejam os primeiros. Portanto, tudo o que falamos é assegurar que os últimos, e nesse caso os últimos entendemos aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas a quem os seus direitos lhes foram negados historicamente, maioritariamente vivem no meio rural, sejam desta vez os primeiros que tenham direitos, que sejam os primeiros que tenham vez e sejam os primeiros a ter voz. ADRA acompanhou o país durante os últimos 20 anos. 20 anos de mudanças aos que a organização teve que adaptar-se. Enquanto, por exemplo, em 1995, uma família só necessitava alimentos para comer, agora necessita generar ingressos e levar os seus filhos a uma educação superior. A ADRA, conforme o contexto do país, também sofreu mudanças no seu interior. Se no princípio a intervenção esteve mais virada a questões de acesso aos serviços sociais básicos, água, educação, saúde, e atualmente, de uns 5 anos para trás, que a intervenção mudou e eu também acompanhei esse processo, que tem a ver com o fortalecimento de capacidades ao nível dos grupos, ao nível das próprias instituições da sociedade civil e também
trabalhamos muito forte a questão da articulação entre a ADRA e as instituições do Estado. A intervenção da ADRA estava voltada fundamentalmente para apoiar populações que precisavam de reconstruir as suas vidas. Atualmente, o foco do nosso trabalho está cada vez mais voltado para o reforço da capacidade destas comunidades para que, por si próprias, elas possam estabelecer ligações, diálogo com as instituições, principalmente do Estado, as administrações locais, os bancos e outros atores que podem contribuir e podem ajudar as comunidades a superarem os seus problemas. Já não somos aquela ADRA que fazia assistência direta às famílias. Somos mais bem uma organização que está muito preocupada em desenvolver a capacidade organizacional de mais de 800 formas de organização que existem em instituições, tipo associações, cooperativas, e para que estas possam, da melhor forma, melhor até que a ADRA no passado, fazer assistência direta às famílias das zonas onde estamos. Isso é uma grande mudança. A ADRA é uma das organizações mais importantes de Angola. Isto é refletido no alcance e na dimensão social das suas ações. Nos últimos anos, na medida em que o governo, o Estado, foi se desenvolvendo melhor, foi estruturando melhor também as suas políticas, sempre com a preocupação de ouvir alguns atores sociais, não todos os setores, mas estou a falar concretamente das questões de desenvolvimento rural, a ADRA participava, seja a convite das estruturas do Estado, seja por força da sua autoridade, da sua experiência e do conhecimento que tem, participava e participa ativamente na formulação de políticas, influenciando-as com conhecimento que vem de uma realidade social em que ela trabalha. A ADRA trabalha numa grande parte do país através de uma rede de comunicação coordenada por antenas. Uma antena é uma delegação provincial da organização. A ADRA tem 5 antenas, a sede central, situada em Luanda, e 4 mais no Huambo, Benguela, Malange e Huila. Cada província tem uma realidade diferente, e estas antenas são as que se encargam de aplicar a maneira de trabalhar em cada contexto. Atualmente, a ADRA tem como núcleo de intervenção o Programa de Desenvolvimento Rural. Este programa trabalha componentes como crédito rural, seguridade alimentária ou educação para a cidadania. Em cada destes componentes se criam ações para tentar de alcançar os objetivos. Por exemplo, os microcréditos são uma atividade indispensável dentro do componente de crédito rural. Dentro do âmbito de trabalho centrado no crédito rural, os microcréditos são hoje um dos focos mais importantes. Mas, o que é um microcrédito? O microcrédito é um instrumento que, no contexto de pobreza em que vivem as comunidades, pode ajudar a sair desta situação, na medida em que permite as pessoas pobres acederem a pequenos empréstimos que ajudam a estas pessoas a desenvolverem as suas atividades. São empréstimos pequenos, mas que podem ter um significado muito grande para estas pessoas. O microcrédito é um instrumento que permite que os camponeses, na sua fase primária, de grandes dificuldades de acesso ao crédito, terem um mecanismo assistido para ganharem essa autonomia, para comprarem os utensílios, para comprarem uma junta de bois. Aqueles que estão na agricultura, na pequena agricultura, há outros que fazem pequeno comércio. São valores que os bancos fornecem ao indivíduo para esse indivíduo poder desenvolver na sua vida, para ver se cresça
então, na sociedade, na vida econômica.